Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo conquistou um bom resultado ontem na Arena da Baixada. Sim, o resultado é muito bom dentro das circunstâncias que se apresentaram para o Flamengo, tá? De um gramado muito ruim, de erros de arbitragem, de erros individuais que tem marcado muito essa temporada do Flamengo. Enfim, o Flamengo passou longe de fazer um grande jogo e é claro que o resultado acaba sendo bom sim, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu já fiz uma live ontem, mas agora eu tô trazendo esse vídeo também até para falar do recado que o Leonardo Jardim mandou para os jogadores pela imprensa na coletiva, tá? Ele foi taxativo. Precisamos ser mais agressivos sem a bola. Precisamos incomodar mais o adversário. Porque sim, o Flamengo estava num contexto de gramado ruim, de muitos desfalques, um contexto todo bastante complicado, mas isso não impede os jogadores de estarem ativos sem a bola, de serem agressivos sem a bola. Nisso eu concordo 100% com o professor Leonardo Jardim. No segundo tempo, isso muda um pouquinho, isso melhora, o Atlético cansa um pouquinho também, e aí o jogo vai ficando um pouquinho mais favorável. O Flamengo tem um pouquinho mais de respiro com a bola também, porque o Atlético cansa e incomoda um pouquinho mais o adversário também por estar mais agressivo sem a bola. Isso acabou fazendo a diferença. Perfeita análise do professor Leonardo Jardim, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos começar pelo começo, tá? Já falei aqui dos desfalques, né? É claro que impacta, é claro que impacta. O Flamengo jogando com o Paquetá voltando de contusão, sem ritmo de jogo, o Saul também tendo que jogar, que também tá sem ritmo, que também tá voltando de uma contusão complicada, o Ortiz improvisado. Então é claro que isso impacta, é claro que estar desfalcado impacta, tá? Então a gente não pode deixar de considerar isso. O gramado também já falei, horrível, realmente muito difícil jogar nessas condições. Os jogadores do Flamengo sentiram mais do que normal o gramado dessa vez, especialmente o Saul. O Saul vem de uma outra cultura, de uma outra história, não está acostumado, sentiu demais, jogou muito mal. Não dá para tacar pedra no Saul, não dá para culpar. Tá vindo de contusão, tá sem ritmo e não tá acostumado com esse tipo de gramado. Então não dá para tacar pedra, né? Se teve um contexto ali de um juiz que não expulsa o jogador do Atlético Paranaense, o Filipinho, que dá uma pancada no Paquetá. Se for olhar a expulsão do Everton Araújo lá contra o Corinthians na Neoquímica Arena, a falta que o Everton Araújo faz ali no Breno Bidon, né, é muito mais leve do que essa que o Filipinho fez no Paquetá. Então, como é que é isso? Né? Realmente muito mal o Rafael Klein, o soprador de apito, mal demais, tá? E aí o Flamengo começa a partida já sofrendo um gol no início. O Atlético entra naquele ritmo forte que costuma entrar nas partidas na Arena da Baixada. O Viveiros consegue vencer um pivô ali, duelar e sustentar um pivô numa bola longa que é feita. Até aí tudo bem, normal. Não dá para os zagueiros do Flamengo ganharem todos os confrontos, todos os duelos. Eu acho que o Viveiros ganhar aquele pivô ali é algo que está dentro de um contexto normal, tá? Especialmente nesse tipo de gramado, nesse tipo de jogo. E é o cara que está muito bem, está confiante. Ele ganhar o pivô, conseguir manter a posse de bola ali, eu acho ok. O que eu não acho ok é a disputa de bola do Léo Pereira, que vai muito mole, com o pé muito mole na bola. Não sei se está pensando em Copa do Mundo, tem convocação nessa segunda-feira. Não sei se foi isso, mas ele vai muito mole. Depois a bola circula lá pelo lado direito. E aí o Mendonça tem a chance de finalizar. E aí a abordagem do Léo Ortiz também não é legal, a forma como ele aborda também não é boa, e tem a falha do Rossi. Então, 3 falhas no lance do gol: Léo Pereira, Léo Ortiz e, claro, a maior delas, a falha do Rossi. E o Flamengo já sofrendo um gol muito cedo, né? O que condiciona muito o jogo. O Flamengo tinha, além do Atlético Paranaense, da atmosfera, do estádio cheio, tinha como grande inimigo o gramado. Muito ruim. O Flamengo não conseguia trocar passes, errando demais, o time errando bastante. É claro que isso vai impactar. É óbvio que isso vai impactar, vai tirar volume de jogo. O Flamengo não conseguia, de fato, produzir ofensivamente porque não estava conseguindo se entender com aquele gramado. Quero trazer um campinho aqui para vocês, para falar um pouquinho da escalação, de algumas escolhas do Jardim que não foram boas. Vou falar também das escolhas que foram boas também, tá? Mas algumas não foram legais, eu vou explicar por quê. Mas antes de levar você para o campinho, eu quero te dizer que você vai fazer uma escolha muito boa, que é comprar o curso Explorando o Jogo, uma introdução à análise de desempenho, o curso que sai por mais de R$ 400. Aqui no canal Falando de Tática, você vai pagar pouquinho mais de 200. Se você parcelar, se pagar à vista, vai até pagar menos de 200. Então, aproveita, o QR Code está aqui. Não perde essa oportunidade de garantir o seu curso Explorando o Jogo, que é um curso introdutório à análise de desempenho. Aproveita, você vai gostar demais.
de entender mais sobre futebol. Você ama futebol, que eu sei, e entendendo mais um pouco sobre o jogo, você até tem uma relação mais saudável com o que é o jogo de futebol e vai ter uma experiência diferente ao assistir os jogos do Flamengo e os jogos que você vai assistir por aí. Agora está chegando Copa do Mundo, tem Champions, tem, enfim, os jogos que você seca também, assiste o Palmeiras para secar, assiste os rivais do Flamengo para secar, você vai ter uma experiência diferente. Então, o QR Code está aqui embaixo. Garante o seu curso plano do jogo e as condições que você tem para comprar o curso plano do jogo, você só encontra aqui no canal Falando de Tática, beleza? Vamos para o campinho, quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. O Flamengo foi a campo com essa escalação aí, tá? Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Considero que o Flamengo estava assim no 4-3-3, mas esse 4-3-3 em que você tem 3 meio-campistas e um deles joga um pouco mais avançado. É diferente do 4-2-3-1. 4-2-3-1, esse meio-campista, esse cara que está ali por trás do atacante, ele é quase um segundo atacante. Não era o caso do Saul. Inclusive, o Flamengo marcava numa outra estrutura que eu vou mostrar para vocês já já, o que também mostrava que o Flamengo estava no 4-3-3. Mas era um 4-3-3 em que o Saul estava mais avançado que o Paquetá. Paquetá e Saul não estavam alinhados. O Saul estava mais avançado no campo de jogo em relação ao Paquetá, tá? Quando a gente olha para o time marcando, a gente entende que o time estava no 4-3-3, até porque na hora que o time marca, tá nesse 4-1-4-1 aqui, tá? Então, quando é 4-2-3-1, você vai marcar 4-4-2 e não 4-1-4-1. Então, o Flamengo marcava 4-1-4-1, que era um sinal claríssimo de que o Flamengo estava no 4-3-3, mais aquele 4-3-3 aqui, ó, tá vendo? Em que um dos meias está mais avançado. Existe esse 4-3-3 aqui também, tá? O 4-3-3 não é só aquele em que tem um 5 e 2 8, não. Tem esse 4-3-3 aqui também, tá? 2 pontas, um mais atacante, o outro mais meia, né? Lino, Carrascal e Pedro formando esse trio de ataque, tá? E aí, você tinha esse 4-1-4-1 aqui, e aqui esse 4-1-4-1 eu não gostei muito, por quê? Porque ele tinha aqui primeiro o Ortiz, que não é um cara que cobre muito campo, que não é um cara muito indicado para cobrir muito campo aqui, então não acho que foi uma boa escolha colocar aqui o Flamengo marcando em 4-1-4-1, porque esse volante que fica sozinho, tendo que varrer-se entre linhas, tem que ser um cara que cobre muito campo, não é o caso do Ortiz. Tem que ser um Everton Araújo, tem que ser um João Gomes, entendem? Que perfil de jogador tem que ser para jogar no 4-1-4-1? Dá para ser até no máximo um Pulgar, tá? Mesmo assim, ainda com algumas ressalvas. Tem que ser um cara bem móvel, não é o caso do Ortiz. E aqui também, ó, tá? O Pedro nesse 4-1-4-1, esse cara que fica à frente do 4-1-4-1, também tem que ser um cara de mobilidade, capaz de pressionar o zagueiro, pressionar o outro zagueiro, ser capaz de se mover bastante e cuidar de mais de um adversário, incomodar mais de um adversário. Não é o caso do Pedro. Então, acho que essa estrutura do 4-1-4-1 não foi uma boa escolha do professor Leonardo Jardim. Quando o Flamengo atacava, a estrutura era mais ou menos essa aqui, um pouco assimétrica, né? E o Flamengo com o Paquetá um pouquinho mais recuado que o Saul um pouquinho mais avançado, o Flamengo pesando um pouquinho mais do lado esquerdo, tá? E aí, quando a gente olha para o Atlético Paranaense, a gente vê esse 3-4-1-2 aí do professor Odair Hellmann, Santos, Arthur Dias, Aguirre, Lucas Esquivel, Benavides e Léo Derek, os dois alas, Jadson e Filipinho, os dois volantes, o Zapelli por trás do Mendonça e do Viveiros. O Mendonça foi jogar no ataque e acabou fazendo o gol, inclusive, do Atlético Paranaense. Tá? Como é que esse time marcava? No 5-3-2. Normalmente esse time tem marcado no 5-4-1, mas marcou ontem no 5-3-2. Então, aqui a gente tem uma linha de 3 marcadores com 2 volantes e um meia. Então, é claro que você tem que tentar explorar esse lado aqui em que você vai ter um meia. Primeiro, você tem o Viveiros, que marca muito pior do que o Mendonça. Então você tem desses dois caras da frente aqui, desse 5-3-2, um que é mais ativo na marcação, que é o Mendonça, e outro que é muito menos ativo na marcação, que é o Viveiros. Então faz sentido jogar na zona do Viveiros, tá? E além de você ter o Viveiros, você tem o Zapelli, que é um meia, que não marca tão bem quanto o Jadson e Filipinho, e ainda tem o Lucas Esquivel, que vem jogando bem, vem fazendo uma boa temporada, mas é um lateral de ofício, é um ala de ofício, não é um zagueiro de ofício. Então você tinha aqui um caminho muito mais fácil nessa zona do campo. O Flamengo atacou muito mais pelo lado esquerdo. Acho que foi uma escolha ruim, especialmente no primeiro tempo, tá? O Flamengo atacou demais pelo lado esquerdo, não foi uma boa escolha porque o caminho estava aqui pelo lado direito, com Viveiros, com Zapelli, com Lucas Esquivel e também com a saída do Derek e a entrada do Claudinho, um garoto que entrou numa roubada ali. O Derek já é um garoto, mas ele já tem mais rodagem. O Claudinho entrou ali na maior roubada e o Flamengo explorou pouco o fato de ter um garoto ali tendo que entrar ali no meio do jogo. Então, acho que o Flamengo pecou muito no primeiro tempo, especialmente por não explorar essa zona aqui, tá? O Flamengo atacou
muito mais pelo lado esquerdo. Para mim, foi um grande erro, tá? Mas o Leonardo Jardim não errou só não. O Leonardo Jardim colocou em campo o BH no segundo tempo e a vitória passa muito por essa escolha também do Jardim. Ele coloca o BH como ponta e é como ponta que o BH tem o seu facão potencializado. Por que é que o facão do BH fica potencializado quando ele está aberto? Porque ele tem uma visão melhor do campo. Ele está vendo a última linha defensiva e ele está conseguindo ao mesmo tempo também ver o companheiro, ver o portador da bola. Quando ele está no corredor central, ele não tem essa visão. Ele não consegue ter essa mesma visão. Por isso que quando ele está aberto, o facão dele fica muito mais forte, é potencializado. Foi o que aconteceu, ele estava ali naquela zona onde ele sabe fazer o facão como poucos, o timing é impressionante, a leitura, a força, a velocidade, ele chega ali como uma flecha, aparece de repente, né, por trás da última linha defensiva e além disso o comportamento, a tomada de decisão do BH foi muito boa também, porque ele demorou, mas ele foi muito assertivo na medida em que ele faz um passe lento para o Pedro. Esse passe tinha que ser mais lento mesmo. O Flamengo não podia acelerar esse passe, porque a bola estava chegando muito rápido. Esse gramado acelera muito o passe, a bola corre muito rápido. Se o BH dá um passe mais rápido para o Pedro não consegue ajeitar o pé para fazer essa finalização. Era muito importante que o BH desse um passe um pouquinho mais macio. Então, o BH foi perfeito na escolha do passe, no timing do passe também. Parecia que ele estava demorando demais, mas na verdade ele estava acertando muito na jogada, a tomada de decisão foi muito boa, foi muito correta. Então, foi determinante para a vitória do Flamengo. Essa tomada de decisão do BH, ele foi bem demais. E o Jardim colocando o BH aberto como ponta, foi uma ótima de uma escolha, né? O Flamengo teve também a facilidade do Atlético ir cansando, o Atlético foi cansando, né? Aquela pressão toda que o Atlético faz no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, no início do segundo, ela vai baixando muito à medida que o jogo vai passando. Então o Flamengo tinha um pouquinho mais de respiro ali, tá? Com aquele gramado só restava para o Flamengo jogar cruzando na área ou com bola longa na profundidade. O Flamengo fez alguns cruzamentos sim, não conseguiu muito sucesso, mas na opção da bola na profundidade, quando encaixou, fez o seu gol e conquistou um resultado importantíssimo, porque o contexto era muito adverso, muito mesmo, com gramado, com adversário forte, com o time desfalcado, enfim. O Flamengo soma um ponto importante sim, e agora tem esse jogo importantíssimo com o Palmeiras no próximo sábado, que o Flamengo tem tudo para sair vencedor. A gente vai explorar isso bastante durante a semana aqui, vamos falar bastante sobre esse duelo, tem bastante coisa para a gente falar sobre essa partida importantíssima, sobre essa final. É uma final, é uma decisão, né? São os dois times que estão na frente da tabela, são os dois times que vão disputar o campeonato até o final, então é uma decisão e a gente vai falar bastante sobre esse jogo aqui no canal durante essa semana, tá? Mais uma vez, quero ressaltar o fato do Leonardo Jardim ter colocado o dedo na ferida. Acho que ele foi no limite ali do que é aceitável para cobrar os jogadores sem também expô-los, mas também dizendo, olha, tem que ser mais agressivo sem bola. Achei bacana, deu papo, deu recado. Gostei, professor. Foi bem, foi bem. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo também, tá? Não esquece do like, hypa, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aproveita a promoção do curso Explorando o Jogo. Tá barato, você pode parcelar e você vai ver futebol de uma outra forma, vai ver futebol como um profissional. Aposto que você vai gostar de entender mais sobre esse jogo que você ama tanto, beleza? Saudações, eu fui. Até o próximo vídeo. Valeu!